Olá, pessoal! Se você quer fazer aula de Pilates em casa, você está no lugar certo. Antes de começar, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Para a aula de hoje, nós não vamos precisar de nenhum acessório. Então vamos começar? Bom, para iniciar a aula de hoje, o Heitor vai começar aqui de 4 apoios. Vamos lá. A gente vai fazer um aquecimento trabalhando a mobilidade da coluna. Então o Heitor vai fazer o gato. Então ele vai fazer a bolinha, inverter o movimento e olha para frente. Nós vamos fazer 10 repetições. Então lembre-se, na hora de olhar para frente, você vai empinar o bumbum, na hora de olhar para baixo, o umbigo em direção ao teto. Então dessa forma, a gente consegue trabalhar a mobilidade da coluna inteira, desde a cervical até a coluna lombar. São 10 movimentos. Puxa o ar e solta, olha para frente e retorna. Isso. Puxou o ar, soltou, olhou para frente. Beleza, agora o Heitor vai deitar de barriga para cima. Nós vamos fazer o alongamento do glúteo de uma forma dinâmica. Então o Heitor vai cruzar uma perna, vai começar com o pé apoiado. Então ele vai soltar o ar, subir a perna e volta para a base inicial. São 10 movimentos de cada lado. Então o objetivo é você sentir bem o alongamento do glúteo, tá? Então você pode tirar um pouquinho a lombar do contato, não tem, com o solo não tem problema. O importante é que você vá até onde você sente o alongamento. Isso. Solta o ar, retorna à posição inicial. Essa parte que a gente começou a aula, então ela está bem direcionada tanto para a parte da coluna, no geral, mas a gente hoje vai focar mais na parte da coluna lombar, nos exercícios. Mesmo que você não tenha dor nessa região, é importante você fazer aulas como essa para fortalecer e para a gente evitar que você tenha um problema lá na frente. Então, mesmo se você não tiver, pode acompanhar essa aula que vai ser muito bom. Se você não sentir muito conforto nessa base de movimento, você pode segurar na posição do alongamento, marca 1 minuto de cada lado, sem problema nenhum. Terminou, Heitor? Agora o Heitor vai deixar a perna cruzada de uma forma fechada. A gente vai fazer 6 alongamentos de cada lado, então de uma forma dinâmica também. O Heitor vai subir até ele sentir alongar e volta devagar. Controla mais a descida, Heitor. E aqui a gente vai trabalhar o alongamento da musculatura do piriforme, que é tão importante quanto a musculatura do glúteo médio, que é do exercício anterior, tá? Então, se você tiver com um tempinho a mais, quiser fazer 10 repetições de cada lado, pode fazer, não tem problema. Então, puxa o ar, soltou e volta à posição inicial. Tenta não tensionar os ombros. Terminou, Heitor? Agora o Heitor vai deixar as duas pernas na cadeirinha. A gente vai começar a fazer uma parte de ativação do core. Então, deixa as duas pernas na cadeirinha, Heitor. Deixa na ponta do pé. O que ele vai fazer? O toque de uma perna no chão. Então, ele vai trazer a perna em direção ao chão, tocou, já voltou. Isso, ele vai fazer um movimento alternado das pernas. Então, nós vamos fazer 8 de cada lado, tá? O que ele tem que perceber? Que tem, toda vez que ele desce a perna até a ponta do pé tocar no chão, uma grande ativação da musculatura abdominal. E ele não tem movimentação da coluna nesse movimento, então ele precisa apresentar uma estabilidade para a execução, tá bom? Fez 8 de cada lado, nós vamos para o próximo. Então, nessa etapa, a gente já está entrando numa parte de fortalecimento da nossa região do core. Ok, agora a gente vai fazer uma pequena variação desse movimento. O Heitor vai ficar com a perna na cadeirinha,
E ele vai fazer alternando as pernas que vão estender, só que ela vai estender para frente e retorna. 8 de cada lado também. Lembrando, então é importante ter essa estabilidade da coluna no solo. Não é para ficar oscilando, girando o quadril, tá? Então sempre com a coluna bem apoiada e a perna você vai estender. A perna, se você não conseguir estender muito para baixo, igual o Heitor está fazendo, você pode estendê-la mais para cima. Então você vai conseguir diminuir a pressão na sua coluna lombar e executar o movimento e ativar a musculatura que a gente quer, tá bom? Feito, Heitor? Agora o Heitor vai deixar as duas pernas na cadeirinha novamente e a gente vai estender as duas pernas para cima. E volta à posição inicial de 90 graus. O que acontece? Mesma coisa, se eu tenho dor na lombar, não necessariamente eu preciso estender todo o meu joelho, eu tenho que sentir, trabalhar a musculatura, mas sem que você sobrecarregue a sua coluna lombar. Vamos fazer 8 movimentos. Isso. Beleza. Na composição da parte de fortalecimento do core, a gente também consegue trabalhar outros exercícios que não sejam necessariamente para a musculatura abdominal. Então o Heitor vai fazer a elevação pélvica. Vai subir o quadril na ponte e descer. Normal. 2 pezinhos apoiados, sobe o quadril. Na hora de descer, mobiliza bem a coluna, encaixando vértebra por vértebra. Na hora de subir, ativa primeiro o glúteo, tira a lombar, tira a torácica. Na hora de voltar, movimento inverso. Então, 10 repetições, sempre ativando bastante a musculatura do glúteo, que é o que a gente quer nesse movimento, tá bom? Aqui, ó, entre os joelhos do Heitor tem a distância de uma mão. Então, nunca deixe seu joelho muito próximo um do outro ou os pés muito afastados. Imagine aqui, a linha do seu quadril é onde tem que estar a distância da linha do seu joelho. Agora, a gente vai dificultar um pouquinho esse mesmo movimento. Então, o Heitor vai deixar uma perna na cadeirinha e a gente vai fazer um movimento unilateral. Nós vamos fazer 6 movimentos de cada lado. Então, ó, essa perna fica paradinha e a outra faz força para subir o quadril, tá? Então, você vai fazer 6 movimentos de cada lado, faz tudo do mesmo lado para depois inverter. Nesse caso, já vai ter uma solicitação bem maior do glúteo, você vai sentir fazer bastante força. Então, concentra no movimento, principalmente para não ter desalinhamento do seu quadril. Isso. Beleza. Agora, o Heitor vai fazer um trabalho de flexão do quadril. Então, ele vai deixar uma perna estendida, a outra apoiada com o joelho flexionado. Vai só subir a perna e retorna sem deixar ela encostar mais no chão. Sempre estendida, joelho estendido. O que não pode acontecer? Ele vai subir até onde ele consegue sem girar ou compensar com o quadril, tá? Então não pode ter essa movimentação. Então ele vai fazer 8 movimentos de cada lado, sempre com a perna bem esticadinha. Isso. Perna bem durinha, então vocês vão sentir, parece um movimento bobo, mas durante a execução você sente que faz bastante força na musculatura do quadríceps. Quando você chega na sua amplitude máxima de movimento, você sente alongamento, então ele é bem interessante de fazer. Isso. Puxa o ar embaixo, solta na hora que sobe. Isso, beleza. Agora o Heitor vai deitar de lado, vai deixar as duas pernas estendidas e a gente vai fazer um movimento de abdução, que a gente chama. Então ele vai fazer força para ativar a musculatura, isso, do glúteo médio e também dos abdutores, né, da nossa perna aqui, então a lateral, a gente vai sentir. Então, a perna de baixo da base esticada,
a coluna alinhada, não pode estar rodando para trás nem para frente. Então imagina que a gente está passando uma régua aqui e você tem que estar todo retinho. Vai fazer 8 movimentos e aí inverte o lado. Isso. Então, para uma base de fortalecimento da coluna, também é importante a gente estar trabalhando toda a musculatura que envolve a nossa região pélvica, que envolve a nossa musculatura do quadril. Então, toda essa composição desse centro nos ajuda a dar estabilidade para a nossa coluna. Então, não necessariamente os exercícios eles devem ser focados somente nessa região. A gente sempre pensa no aluno como um todo, para que ele tenha uma evolução em diversos aspectos, mas também aqui pensando no direcionamento da coluna lombar. Agora o Heitor vai deitar de barriga para baixo e a gente vai fazer extensão lombar com o braço em W e ele vai perder o contato do solo na hora que ele subir. Então aqui a mão sai junto, Heitor. Então na hora que você subir, sobe o tronco, desencosta o braço e retorna. Então lembra que a gente já fez em várias aulas, são 10 movimentos, tá? Quando a gente vai fazer o W, ativa bem as escápulas para abrir bem a sua postura. Na hora que vai subir, deixa a escápula bem alinhada, glúteo bem travado, tá? Então, trabalha a mobilidade da sua coluna na extensão, o quanto você consegue, sem se preocupar. Se você não consegue subir tanto, não tem problema. Agora, a gente vai fazer uma vez em isometria. Então, o Heitor vai subir e eu vou marcar 15 segundos. Trabalha a respiração. Se você aí na sua casa precisar de mais um tempinho para iniciar, não tem problema. 5 segundos, 4, 3, 2, 1, descansou. Então a gente vai fazer mais uma vez, tá? Deixa o Heitor recuperar um pouquinho. Quando a gente faz esse trabalho em isometria, a gente foca bastante a força aqui, ó, na nossa musculatura de quadrado lombar, paravertebral. Então tem que ter uma boa ativação do glúteo para a gente conseguir ativar essa musculatura que a gente quer. Vamos lá, Heitor, para a próxima. Prepara, foi. O Heitor está nessa posição paradinho, mas ele está trabalhando a respiração dele para ajudar que ele contenha ali e sustente no movimento. 5, 4, 3, 2, 1, deu. Muito bom. Agora o Heitor vai virar de barriga para cima. Isso. Ele vai abraçar as duas pernas e vai subir o tronco. Então sobe o tronco, fica paradinho. O que ele vai fazer? Ele vai estender as duas pernas e levar os dois braços para cima, não para trás, tá, Heitor? Isso. E volta abraçando. São 10 movimentos. O que ele está sentindo? A musculatura abdominal. Então, ó, a cervical dele está flexionada, alinhada lá em direção ao meio da coxa dele. Se ele não conseguir estender a perna igual ele está fazendo, ele pode estender mais para cima, não tem problema. O importante é você dar estabilidade e condição à sua musculatura para que você consiga fazer o movimento sem dor, tá bom? E ativando a musculatura que a gente quer. Feito? Agora a gente vai fazer um que é o trabalho do abdominal oblíquo. O que o Heitor vai fazer? Ele vai subir o tronco, vai sustentar com o pé apoiado e ele vai fazer a inclinação do tronco tocando o calcanhar. Cada vez que ele vai para um lado, para o outro. Então ele tem essa inclinação. São 10 movimentos de cada lado, tá? Então aqui ele não desce mais o tronco, ele concentrou a força e só aqui ele faz a inclinação. O que vocês vão sentir em casa? Pegar bem aqui na lateral, tá? Ah, eu tenho uma hérnia de disco, eu posso fazer esse movimento de inclinação? Pode. Ah, a nossa coluna ela foi feita para trabalhar de uma forma tridimensional, então onde a gente consiga executar todos os movimentos. O que a gente às vezes sente dor, sente travar, é quando você faz esses movimentos gerado a uma carga junto. Então isso pode te dar a dor. Agora, durante o exercício, que a gente quer trabalhar um fortalecimento de uma musculatura específica, se você faz de uma forma adequada, não tem problema. Heitor, agora você vai ficar na posição de 4 apoios e a gente vai fazer o exercício do Superman. Então o Heitor vai começar aqui, 4 apoios, ele vai tirar um braço e a perna oposta.
Aqui a gente vai fazer tudo do mesmo lado. 8 de um lado, terminou, troca, faz o outro. Um pouquinho mais devagar, solta o ar e volta puxando a posição inicial. Aqui, se vocês olharem aí a coluna do Heitor, ó, cervical tá retinha com o restante da coluna. Principalmente na hora que ele tira o braço e a perna contrária, não há movimentação, rotação do tronco. Então ele tem uma boa estabilidade abdominal. E é isso que a gente precisa aí em casa, tá? Então toda vez que você for tirar o braço e a perna contrária, não gire o seu tronco. Deixe ele estável para você tirar o movimento e a gente conseguir fortalecer a sua musculatura paravertebral. Lembra que no começo da aula a gente fez o gato? Agora a gente vai fazer o gato e finalizar ele com um alongamento posterior, tá? Então, o que o Heitor vai fazer? Primeiro ele vai começar olhando para frente, aí ele vai fazer a posição do gato, então fez o umbigo em direção às costas, estendeu a perna jogando o calcanhar lá para trás. Voltou devagar apoiando o joelho e retorna olhando para frente. 8 movimentos. O que é importante? Você começar já com a ponta dos dedos apoiada no chão, porque tanto na hora de subir quanto descer para o alongamento, você tem ali uma base de apoio, tá? Segundo, calcanhar, quanto mais eu levo ele em direção ao chão, mais eu sinto alongar. Posterior, panturrilha, então é importante a gente sempre tentar encostar o calcanhar no chão, mesmo que você não consiga, mas levar em direção. Outro ponto importante aqui é o retorno. O Heitor não pode voltar e despencar, porque senão ele vai machucar o joelho batendo. Então, tem que ter um controle do abdômen nessa volta, para você voltar devagarzinho e finalizar no gato olhando para frente. Então, esse é um exercício de trabalho de mobilidade associado ao alongamento. Então, uma evolução do exercício do gato. Isso. Feito? Agora o Heitor vai ficar com o bumbum encostado no calcanhar e ele vai fazer uma leve inclinação aqui para a lateral. Então, vem com os dois braços para frente. Isso. Então, aqui, o que a gente quer? Ele vai segurar, tá? Eu vou marcar 20 segundos de cada lado. O que acontece? Esse movimento aqui, o que a gente quer? Além do alongamento ali da musculatura da lombar, a gente vai sentir trabalhar um pouco aqui a lateral. Então, a gente vai trabalhar um pouco do alongamento do grande dorsal e trabalha um pouco da mobilidade da coluna de uma forma aqui lateralizada. Então, a gente cria um espaçamento entre as vértebras. Para quem tem dor, sente bastante alívio, né? Então, dá um certo desconforto. Normalmente, quando tem o pensamento para um lado, acaba sentindo mais desconforto. Troca o lado, Heitor. Isso. Então, a mesma coisa. Agora a gente está, então, abrindo esse lado, alongando aqui a região do quadrado lombar, alongando a musculatura paravertebral. Volta devagarzinho, Heitor. Pode sentar de frente para os alunos. Aí agora a gente vai fazer o alongamento da cervical. Então o Heitor vai puxar a cervical para baixo sem fazer força, tá? Então é mais para relaxar. Tenta não tensionar aqui os ombros para você sentir alongar bem a sua cervical. Retornou devagarzinho. Agora o Heitor vai fazer uma bolinha. Então ele vai entrelaçar os dedos, vai levar para frente fazendo um U. Então joga a coluna lá para trás, distancia as escápulas e estende o máximo que conseguir as mãos. Agora retorna crescendo a postura, leva o braço para cima. Estende bem também. Puxa o ar, soltou, relaxa os braços e encerramos. Então hoje foi uma aula bem relaxante, deu para fortalecer um pouquinho a sua coluna, também para melhorar a sua flexibilidade. Então acredito que se você conseguir organizar esse tempo na sua casa, encaixar no meio da sua rotina,
Vai fazer muita diferença, porque muitos ainda estão trabalhando de casa, então a ideia é realmente vocês conseguirem fazer um trabalho de manutenção aí da coluna. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!